Olá, galera, vamos lá resolver então essa questãozinha aí, ó, da FUVEST 2019. Olha, eu não achei a questão tão difícil não, hein? Sem falar que ela trata de um tema que eu particularmente adoro, né? Falar de aviões. Aí, no caso, ele está tratando aviões comerciais. O que você deveria assim, ter? É bom saber de repertório, né, de cultura geral, né, de formação científica, né? Os aviões eles voam aqui, ó, na troposfera, ok? Os aviões comerciais. Alguns aviões militares chegam até a estratosfera, mas a questão está tratando desse aqui, ó, que a gente usa aqui na Escola SESC. Quase todo mundo usa um avião, né, para se deslocar para suas residências, para vários estados do Brasil. Então vamos lá, ó. O que ele vai falar? Quanto maior a altitude, mais rarefeito vai ficando esse ar e você tem um decréscimo da pressão atmosférica. Então é isso que ele vai explorar. Ele vai querer saber se você sabe a relação entre pressão, força e área. No caso, ele vai te dar como incógnita, né, como que ele quer saber a força. Ele quer saber qual a força aplicada na janela do avião. Mas ele não te dá a pressão de cara, nem a área da janela. A pressão você vai ter que descobrir aqui, ó, através da análise desse gráfico, que é uma habilidade recorrente nos exercícios de física, ter que interpretar um gráfico, né? Esse gráfico aqui, ó, está dado aqui, ó, a altitude e aqui a relação da pressão atmosférica, ó. Só lembrando que está dado em Pascal e que Pascal equivale a 1 Newton por metro quadrado. Então, ó, lá quando você tiver que calcular a área, você tem que se ligar, porque a unidade tem que ser dada em metros quadrados também, tá? E essa relação aqui ele te dá assim uma observação, né, para você prestar atenção, para uma análise do poder matemático de cada estudante. Ele te dá as dimensões da janela em centímetros. Então você pode achar com facilidade, né? Uma janela retangular, você pode achar com facilidade a área dessa janela. Só que o que você tem que prestar super atenção? Aqui, ó. A resposta tem que ser dada em metro quadrado, porque você vai operar essa resposta com uma unidade de pressão que está em Newton por metro quadrado, que é Pascal. Então, assim, você tem essa dependência. Se você fizer em centímetros, você vai ter um grande problema. Você vai se meter em uma enrascada. Então, você não é uma saída aí de uma análise dimensional que você precisa ter esse poder de análise, tá? Então, achamos aqui a área. A grande questão é você saber que pressão é força por área. Você quer saber qual é a força. Nós já achamos a área, agora nós vamos achar qual é a pressão. Bem, no interior do avião você tem uma pressão, que no exercício ele fala que no interior sempre equivale a 2.000 metros de altitude. Então você vem aqui no gráfico e pode achar o valor da pressão. Só que o avião está a 10.000 metros. Então você vai achar aqui, ó, o valor da pressão naquela altitude. Então, o que acontece? Aquela janela está submetida a uma diferença de pressão, uma pressão interna e outra pressão externa. Então, é essa diferença de pressão que você vai calcular, a partir dessa diferença de pressão que você vai calcular a força. Se pressão é força por área, a força vai ser igual a pressão vezes a área. Que no caso aqui, ó, estamos falando de uma diferença de pressão. Então, ordenando aqui os valores, você pode com facilidade encontrar a resposta correta, tá bom? Bem, eu achei que esse exercício nem foi tão difícil, né? Até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço.